Bom dia, sexto ano. Hoje é nossa aula de produção textual. A gente vai trabalhar o texto que se encontra no livro de vocês. O texto se encontra na página 34 da unidade 2 e o nome do texto é Max e os Felinos. A gente tem trabalhado nessa aula, a gente vai continuar trabalhando o romance de aventura. Sabemos que o romance de aventura ele sempre vai tratar com temas de viagem, mistério, uma missão onde o herói vai ter que concluir algo para às vezes salvar o mundo ou salvar a sua vida. A gente vê livros, por exemplo, como o que a gente estudou, o Hobbit, que eu pedi para vocês até assistirem o filme, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, que são livros que tratam desse tipo de romance. O romance de aventura, ele sempre vai tratar de quê? De uma aventura. Mas, professora, por que ele é chamado de romance? Tem um casal romântico? Não necessariamente. Por vezes terá. Mas, na maioria das vezes, romance é mais ligado à estrutura do texto, que é um texto escrito em prosa, como a gente falou, que não é em verso, tá? Corrido. E também características como, por exemplo, o narrador, o personagem. Geralmente vai ser um narrador onisciente, ou seja, um narrador que conta a história, mas que não está na história. Por vezes vai ser um narrador personagem, ou seja, um narrador que está na história. Mas é mais provável que seja um narrador onisciente. Vocês abrirem na página 34, nós temos o texto Max e os Felinos. Que o contexto do livro é o seguinte: ele conta a história do jovem Max e a sua fuga de uma Alemanha nazista. A gente sabe que a Alemanha, nos anos 40, ela vivia uma espécie de uma ditadura nazista, onde as pessoas poderiam ser pegas e levadas para um lugar muito ruim. Nessa Alemanha nazista, o Max ele está em fuga desse lugar. Por quê? Porque não é um lugar bom. E ele vai até o fim da sua vida no Brasil. Ele vai vir para o Brasil. Então, o trecho que tem aqui do livro é um trecho que conta uma parte dessa fuga dele. Quando o Max embarca em um cargueiro que transportava animais em encontro inusitado. O que nós faremos? Vocês vão ler esse texto. Vocês vão responder a página 37, 38 e 39, que vai falar um pouco das características do gênero. Mas para que vocês possam ler o texto e entender melhor sobre as características do gênero, eu vou falar aqui para vocês algumas características presentes na maioria ou na quase todos os romances de aventura. Tudo bem? Eu já comentei com vocês algumas características na aula anterior. Se vocês pesquisarem o vídeo da aula anterior aqui no YouTube do Santos Expedito, vocês vão ver algumas características. A gente também falou em sala de aula, quando a gente trabalhou o texto do Bilbo Bolseiro, que foi o Hobbit. Mas o que vocês têm que entender? Existem vários tipos de romance. A gente falou que a gente vai trabalhar com os gêneros textuais. Então, os gêneros textuais têm a ver com as características dentro do texto. As características que a gente está trabalhando agora são características dentro do gênero romance de aventura. Existem outros tipos de romance, professor? Existe. Existe o romance de ficção científica, existe o romance romântico, existe o romance policial. E o que a gente está trabalhando agora é o romance de aventura. Ou seja, é o romance que ele vai girar em torno de uma, geralmente, viagem, ou mistério, ou algum tipo de perigo. E o ingrediente essencial desse tipo de romance é uma aventura, ou seja, vai ser a ação. Ela vai determinar todas as cenas. A maioria das cenas do romance de aventura vão ter ação. Vão desenrolar a trama, vão desenrolar novos mistérios, novos elementos que vão definir pouco da personalidade do herói, a coragem do herói. Então a gente vai ter um herói que ele pode até não começar corajoso, mas ao desenrolar da trama ele vai ter que se tornar de alguma forma. A gente também vai ter eventos muito eletrizantes, cheio de aventura e novos mistérios. A gente sempre vai ter um romance na liderança de um herói ou de uma heroína.
Deixa eu pegar o romance poucos mais antigos, a gente vai ver geralmente na figura de um herói. Mas romances de aventura mais atuais já tem a presença de uma heroína. E é um gênero simples de ler, gente, porque você vai ter um personagem principal, onde ele vai seguir uma aventura ou uma história. Pode ser que tenha outros personagens que vão ajudar esse herói a concluir a missão que ele vai realizar. Mas nem sempre acontece, às vezes vai ser o herói por si. A gente também vai ver heróis, alguns mais jovens, que tenham mais bravura, que estejam muito no início da vida, que eles vão seguir muito com a intuição do que eles vão realizar. Romances de aventura que a gente conhece muito bem, como Harry Potter, como Percy Jackson. Se vocês não conhecem esses romances, vocês podem pesquisar. O que a gente trabalhou, o Hobbit, o que vocês vão ler, Max e os Felinos, são estilos, são tipos de gêneros de obras que envolvem o gênero romance de aventura. Então, ao decorrer do texto, da leitura que vocês vão realizar e da atividade que vocês vão fazer, que vai abordar o texto, percebam os elementos relacionados ao gênero de aventura, gênero romance de aventura, porque é eles que vão marcar se vocês aprenderam ou não as características desse gênero. Tudo bem? Então vamos lá?